Eu queria falar agora sobre aquele caso que está saindo aí muito na mídia do ator Gene Hackman, que foi encontrado morto juntamente com sua esposa na casa deles lá no Novo México. Gente, esse caso suscita muitas considerações importantes e, de certa forma, trágica. O Gene Hackman tinha 95 anos de idade e tinha doença de Alzheimer na fase moderadamente grave. E era cuidado pela sua esposa, que é a Betsy, né, que tinha 65 anos. Eles viviam sozinhos lá na casa deles, né? Eles optaram por se isolar e, principalmente depois da pandemia, se condicionaram a um isolamento social. E eles foram encontrados mortos lá, um grande mistério, né? Achavam que tinha sido acidente, gás ou assassinato, ninguém sabia bem a causa do problema, mas análises foram feitas, né, pela medicina legal, pelos legistas, encontraram simplesmente, gente, que ela faleceu de uma virose, né, e uma virose grave, fatal, causada por roedores, e que ela pegou o vírus de fezes de roedores, e foi encontrada morta, ela tentando tomar uma medicação, ela tentou se autotratar, não procurou nem ajuda médica, e ela faleceu. E simplesmente ele faleceu 7 dias depois, né? E morreu de quê? Ele morreu de complicações da doença de Alzheimer. Como ele estava na fase moderadamente grave, ele não conseguia se alimentar, né? E ele ficou circulando na casa sem conseguir pedir ajuda para ninguém. Olha que tragédia, olha que coisa grave, né? E isso, gente, suscita algumas lições, né? A primeira lição que a gente tem disso é que o quanto o cuidador e o paciente com doença de Alzheimer podem estar vivendo numa total solidão e isolamento social. E eu que atendo pacientes com doença de Alzheimer, seus cuidadores, eu vejo eles muito sós e angustiados, sem apoio, sem suporte social. E talvez a Betsy estivesse vivendo assim desde depois da pandemia e optou por se isolar cada dia mais, né? E que tragédia tudo isso resultou. A outra lição é que a gente tem que brigar muito contra esse isolamento. A gente deve, quando a gente tem esse diagnóstico na nossa família, quando a gente tem um familiar com essa doença e a gente é o cuidador principal, a gente deve brigar com unhas e dentes para ir atrás de um cuidado e de apoio social. A gente precisa que as pessoas nos visitem, a gente precisa que as pessoas participem do cuidado, a gente precisa dividir esse fardo de cuidar, porque, gente, nesse caso especificamente aconteceu uma grande tragédia que foi, né, ela ter optado por se isolar tanto que ninguém ia visitá-la. Quem não é visto, quem não tem interação, não é lembrado, e você vai viver no isolamento. E por acaso foram fazer reparo na casa, o cara que foi fazer reparo bateu na porta, não encontrou ninguém, e eles estavam há 7 dias mortos. Então, o quanto que essa doença, né, pode gerar de isolamento, né? O quanto que o cuidar de alguém pode gerar tanto isolamento. Então isso é muito doloroso, muito pesado, mas a gente aqui não só está aqui para falar de coisa boa, a gente tem que falar também do que é pesado, até para a gente ver uma situação dessa e aprender a se cuidar melhor, tá bom? Então fica esse meu recado aí. Se você acha esse vídeo interessante, compartilhe ele com uma pessoa que possa ser sensibilizada, que eu acho que vale a pena a gente espalhar essa mensagem. Não ao isolamento social das pessoas com doença de Alzheimer, não ao isolamento, não a solidão das pessoas que cuidam, tá joia? Então, vamos ampará-las. Um abraço a todos. Aproveite, dá uma curtida e se inscreve no canal. Um abraço.